Gente, tudo bem? Eu sou a Laura, sou a presidente do Dafan, dessa gestão. E enfim, na verdade, a gente pensou, em fazer uma roda de conversa no estilo que a gente já tinha feito algumas, do Dafan mesmo, que tinha dado certo, a gente tinha gostado da dinâmica. Que era uma questão mais informal para falar sobre o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo atualmente, né? Porque, enfim, a gente tem muita coisa, está acontecendo muita coisa que precisa ser conversada e tal. E uma das coisas que a gente não tinha falado era a questão da saúde mental, né? Que é um momento, especialmente, o jovem universitário ele já tem questões de saúde mental na universidade normalmente. Agora, com essa questão da pandemia e das pessoas estando em casa e do jeito que o ensino está acontecendo e tal, então a saúde mental ela passa ainda mais a ser uma questão. Então a gente teve a ideia de chamar o CAEPS, tá o Aguiar aqui, né. Oi, Gui. Não? Oi, oi, tô aqui, tô aqui. Eu chamei o Aguiar, que inclusive a gente se conhece, de antes, né, o Aguiar da minha cidade. Daí a gente achou que seria legal juntar, no no os as essas 2 entidades para falar sobre esse tema. Então o Aguiar ele deu a ideia de chamar o José, né, e para falar sobre isso, e a gente achou super legal, topou. Então, é mais ou menos isso, assim, a ideia é que seja um papo mais informal, né, que tenha bastante troca. Então é isso. Você quer falar um pouco, Aguiar? Gostaria de, em nome do CAEPS, aí, agradecer o convite do Dafan. Gostaria de agradecer também a participação do Zé, que já Também, fez bastante. muita coisa pelo CAEPS, ele é praticamente o pai dessa entidade. Ele é um ex-aluno do Mackenzie, formou em psicologia, muito querido por todo mundo. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo, acho que é muito importante também pessoal fora da área da psicologia se interessar pelo tema da saúde mental. Porque é algo muito importante, principalmente num tempo como a gente está vivendo agora, de uma crise política e uma crise sanitária muito forte, né, e crises econômicas também. É um tempo de crise no geral. Então acho que é um tempo que a gente requer muito cuidado aí da nossa saúde mental. Bom, e queria agradecer de novo o pessoal da FAM e de novo aí o Zé, viu. Muito obrigado. Obrigada, José. Também, em nome do Dafan. Posso, eu falo agora? Sim, Bom, primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo, né? Eu acho que é um prazer estar falando com vocês. Essa temática eu acho que é muito importante para ser conversada no nosso dia a dia, ainda mais no cenário atual do mundo, do país, enfim. E é bacana ver que isso tem sido discutido por outros cursos, além da psicologia, né? A gente sabe que na psicologia tem uma um debate frequente sobre esse assunto e é bacana ver outras entidades, se propondo a falar sobre isso e querendo que outras pessoas discutam, né, não só falando internamente, expondo isso, abrindo para mais gente participar. E é muito bacana receber esse convite, né, eu acho que o o o Mosaico está de parabéns por isso, o Dafan, que fez essa ponte com o CAEPS, né? O CAEPS, como a Guiar falou, já participei, é uma entidade que eu gosto bastante. Quando ele falou, a gente só precisou definir um horário, eu já me interessei assim por participar, por ter essa oportunidade de falar. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai falando. A ideia é fazer uma roda de conversa. Eu sou psicólogo, sou formado pelo Mackenzie, me formei recentemente, trabalho na área, né, trabalho com psicologia esportiva e com psicologia clínica, então, acabo convivendo, ainda mais nessa época de pandemia, eu tô falando bastante com quem tenho atendido sobre a saúde mental e coisas a se fazer. Eu acho que o que é isso, né, a ideia é fazer uma roda de conversa quando qualquer um quiser
pode me interromper, pode fazer alguma pergunta, a gente vai fazendo perguntas no final também, vai falando no meio, sem o menor problema, né. Para iniciar minha fala, assim, eu acho que num primeiro, lugar é importante falar que é difícil, né. O que está acontecendo não é simples, não é fácil, nunca aconteceu para nossa geração, não sei nem se aconteceu nesse nível, no mundo inteiro, ou de uma maneira global, como está acontecendo essa pandemia. E ainda mais no nosso país, né, eu acho que está acontecendo no mundo e a gente precisa fazer também um recorte para o nosso país, que está com um caos na política, né, com a nossa presidência negligente, fazendo muitos atos desumanos. Eu acho que não tem como a gente fugir um pouco desse papo político, né. Não fazer isso que a gente está fazendo já é um ato político, né, então acho que é impossível fugir da política nesse assunto. Eu pretendo não ser partidário, né, não falar nada diretamente de partido ou de políticos assim, mas, da nossa presidência eu acho que é um pouco difícil de fugir também, com tudo que acho que todo mundo tem visto, de ignorar as dicas, as recomendações dos estudiosos do assunto, né, então quem estuda sobre isso, que seria o Ministério da Saúde, que seria a Organização Mundial da Saúde, que tem o pensamento global, tem dado dicas, tem falado que acha que vai ser melhor para o mundo inteiro, e na nossa, governabilidade não está sendo muito seguido tudo isso, né, tem um pouco de negligência dessa parte. Eu acho que tudo isso acaba interferindo na nossa saúde mental ao longo desse processo de enfrentar essa quarentena, né. Então, além do caos político, tem muitos casos recentes de racismo, que nem teve essa semana, homofobia, violência. Eu acho que tudo isso é impossível não afetar a gente, né. Quem vê essas notícias, se preocupa com tudo isso, acaba sendo de alguma maneira afetado. Então, tudo isso vai interferindo, e a gente tem que saber um pouco como lidar com tudo isso, né. Além de todas essas confusões, tem a pandemia, claro, que está num momento muito específico, né, está no auge dos casos, pelo menos no Brasil, batendo recordes diários de óbitos, assim, crescendo bastante esses números. São Paulo sendo o foco, o estado e a cidade, né, sendo o foco da epidemia. E assistir esses números é sempre um pouco chocante, né. Eu acho que faz parte a gente acompanhar, vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas eu acho que a gente tem que estar ciente e tem que fazer a nossa parte, né, tem que fazer o que a gente pode. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está fazendo já é um passo muito legal, todo mundo tem bastante gente aqui atento e se interessando pelo assunto. Acho que fazer tudo isso, conversar com outras pessoas é uma maneira muito interessante, né, de passar por isso, não tentar não se fechar e passar por tudo isso sozinho. Então acho que fazer disso como a gente está fazendo é o melhor caminho possível, mantendo esse diálogo, essas participações, assim. E eu acho que também é necessário a gente fazer um recorte no nosso público, né, o público que tá aqui, participando dessa conversa. Eu acho que na grande maioria é da FAO ou da psicologia. Eu vi que tem alguns nomes aqui que eu conheço lá da psicologia, do CAEPS, e que aqui somos todos privilegiados, né, só da gente estar com internet, estar podendo acompanhar tudo isso, eu acho que já faz da gente uma parcela privilegiada da população. Então, é importante a gente reconhecer isso, que nem todo mundo tem essa estrutura, essa condição de acompanhar ou de debater, por meio online, assim, todo que nem a gente está tendo agora. E cada um vai tendo a sua realidade, né. Para alguns vai ser mais fácil, para alguns vai ser mais difícil. Acho que pensando no Brasil, pensando na saúde mental de todo mundo, é importante fazer esse recorte, né. E isso vai sendo uma aventura quase que diária de pensar em tudo isso e de pensar em como você pode, lidar com tudo isso. Ainda mais agora vocês que estão todos, acredito que a grande maioria ainda sejam alunos do Mackenzie, né, e por enquanto ainda estão de férias, mas é na semana que vem, né, que volta às aulas, é isso?
Então, vai voltar às aulas, claro que à distância ainda, né? Então, é um desafio gigante também isso de estar sendo todo à distância, porque não é um EAD opcional, né? Ninguém optou por fazer um curso à distância. Existe essa modalidade de ensino que algumas pessoas optam e isso eles já estão acostumadas, né? Já passam por isso com uma maior frequência. E quem está nos cursos, por exemplo, de psicologia, de arquitetura, não escolheu por isso, né? Tá tendo que se virar, vai ter que os professores estão se adaptando, os alunos todos vão se adaptando. E no meio desse caos todo tem que ir produzindo, acompanhando as matérias, fazer os trabalhos, fazer as provas e tem que conseguir se organizar em todas as matérias para render tudo isso, né? Eu acho que, além da parte acadêmica, tem a parte profissional. Algumas pessoas estão precisando trabalhar. Todo o trabalho que tem que ser feito à distância tem a sua diferença, tem os seus desafios que a pessoa tem que conseguir fazer. Então, se você está tendo que entregar tudo online, que você fazer presencial, ou se você está tendo que sair de casa e ir trabalhar em um hospital, fazer alguma coisa assim, eu acho que são aventuras, são desafios muito grandes que você está tendo que enfrentar, né? Então, é, realmente é importante que se fale sobre tudo isso. Mas, assim, eu queria falar algumas coisas de maneira geral, porque eu acho que não existe uma fórmula mágica, assim, por exemplo, para passar para a quarentena, você segue esses 3 passos e acabou, você feliz na quarentena. Eu acho que tudo vai mudando no dia a dia, é muito difícil, e cada pessoa vai se adaptar de uma maneira diferente, né? Então é importante a gente ter essa individualidade de cada um. Eu acho que, de uma maneira geral, assim, é bacana tentar manter a rotina, ainda mais agora para vocês que vão voltar para as aulas. Eu acho que ajuda o fato de ter a rotina, não dá muita opção, na verdade, né? Então vocês têm as aulas no período que os professores vão estar online, para não perder tanto conteúdo, acaba acompanhando. E o resto do dia tem que se preencher, tentar fazer uma rotina. Então eu acho que ajuda, mas uma rotina de leitura, de estudos, a rotina de profissional, né, de quem está tendo que trabalhar. Mas isso do trabalho que acaba acontecendo, que eu tenho visto que acaba acontecendo muitas vezes nesse período que todo mundo acaba tendo que fazer home office, né, a maioria das pessoas, acaba acontecendo um excesso de trabalho. Então, a pessoa normalmente tem 6 horas de trabalho, 5 horas, 8 horas, e em casa, quando ela está trabalhando em casa, às vezes trabalha 10, 12 num dia, 10 no outro, fica essa inflexibilidade, e isso acaba dificultando realmente manter uma rotina, manter uma estabilidade, né? Porque eu acho que manter o grau de normalidade nesses dias é um objetivo e também um desafio, né? Tentar fazer tudo de uma maneira parecida com o que você fazia antes da pandemia, quando você podia sair de casa, fazer tudo, né? E manter uma rotina social, eu acho que é importante também, né? Falar com amigos, seja por mensagem, por vídeo. Eu acho que é importante você contar novidades, ver alguma coisa que você fez, contar para alguém e ouvir das outras pessoas também, né? Eu acho que manter isso é importante sem que haja um excesso, né? Você ficar o dia inteiro tentando falar com alguém, o dia inteiro buscando alguma coisa, não é bom também ficar o tempo inteiro na frente da tela. Acho que tem que tentar encontrar um pouco desse equilíbrio, né? Para que seja saudável para você, para quem você tá dialogando. Acho que fazer tudo isso é bem bacana. E criar nesse tempo todo que a gente tem passado em casa, né, quem tá podendo passar em casa, a gente não não tem tanta ocupação, então realmente sobra mais tempo pra gente. Acho que é importante esse tempo, é uma oportunidade que a gente tem para se conhecer, para pensar em coisas para si mesmo, o que gosta de fazer, o que tem vontade de fazer e fazendo essas coisas, mas sem que vire uma obrigação, né, porque principalmente em redes sociais, Instagram, assim, acaba virando uma obsessão de aproveitar o tempo para produzir. Então, eu tenho que aprender um instrumento, eu tenho que fazer exercício todo dia, eu tenho que aprender uma língua nova, eu tenho que sair daqui fazendo isso. Então, eu acho que isso acaba não sendo tão saudável também. Eu acho que o melhor caminho seria fazer essas coisas que te deem prazer, que te dê vontade, né? Então,
quer aprender um instrumento, é uma ótima ideia. Se você tem um instrumento, se você consegue aprender de uma maneira digital, se vai te ajudar a passar o tempo, eu acho que é bacana, mas desde que isso não vire uma obrigatoriedade, né? Então, pode fazer o seu exercício, mas não o exercício, por exemplo, ele tem que ser uma recompensa para você, né? Você tem que acabar o exercício e se sentir feliz antes de fazer, você tem que estar tranquilo para fazer e não ser uma obrigação, né? Ah, vou fazer exercício porque eu tenho que fazer, porque tá todo mundo fazendo, para postar onde. Então, acho que mantendo a tranquilidade é um bom caminho, né? Para fazer tudo isso. E daí tem outras coisas que eu acho que são importantes, que continuem a ser feitas, né. Muita gente, por exemplo, gosta de música, de ouvir música e ouvia no período de deslocamento. Então, quando estava indo, quando estava voltando do trabalho, da faculdade, e acaba não conseguindo ouvir quando está em casa, ou não parando para ouvir. Eu acho que mantendo esse tipo de prazer, de recompensa com a música, com outros exercícios que você faça é bom também. Eu acho que tentar manter esse tipo de atividade que você fazia antes da quarentena, tentar manter tudo isso é bacana, mas de novo sem que vire uma obrigação, né, sem que você se obrigue a nada, você não precisa se obrigar a nada durante a quarentena, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso e tudo ser uma recompensa, né. Eu acho que, além disso, é importante o que eu tinha falado, né, de compartilhar com os amigos, então ter um grupo, ter familiares, ter amigos com que você conversa, pode ser presencial ou pode ser de maneira online, né, por vídeo, por áudio, enfim, acho que de qualquer tipo de comunicação, ajuda. E é bom a gente saber também que não é fácil realmente, né. Então se você abaixar o nível de felicidade, se você um dia quiser ficar o dia inteiro no sofá, quiser o dia ficar na cama vendo série, fazendo alguma coisa assim, tudo bem, ter esses dias mais tranquilos, desde que você possa, né, não precisa trabalhar, não tenha tantas obrigações, eu acho que se permitir fazer isso, é bom, você vai conseguir levar tudo isso com mais leveza. E e ter esses dias, ter um dia, ter 2 dias, eu acho que acontece, né, é natural, mas tem que sempre ficar esperto para isso não ser um padrão, né, você não passar a quarentena inteira deitado, fazendo nada. Eu acho que ter um dia assim, ter essa oscilação é um pouco natural, né, acontecer tudo isso. E ah, tá bom, beleza. Mas e daí, dessa parte é isso, né, eu acho que mantendo esse nível de felicidade, de tristeza, tudo isso oscilante é natural, acho que tudo isso vai acontecer e tem que acontecer mesmo, né, não tem como ser regular todos os dias, ficar tranquilo todos os dias, ficar feliz todos os dias. Só tem que ficar atento se isso for um padrão, né, se isso permanecer uma semana, alguma coisa assim, aí, Caso você para a questão do sono e essas coisas, assim. E também é legal, como o contexto é da universidade, de a gente falar um pouco também sobre qual que é o impacto, qual que está sendo o impacto do EAD agora, nesse momento, para a gente, sabe? Eu acho que, uhum, tipo, é uma reclamação que a gente vê bastante, assim, do pessoal, tipo, as entregas estão acontecendo normal, as obrigações estão acontecendo normal, e como você está falando dessa questão de que às vezes as obrigações elas são muito ruins nesse momento, né? Tipo, de você ser obrigado a fazer uma coisa e você não quer, às vezes, porque, enfim. Então, eu acho uhum. que, não sei. Não, entendi. Isso do sono eu vou falar daqui a pouquinho, eu vi que vocês tinham me mandado essa sugestão. E isso do EAD, eu acho que é bacana eu até ouvir de vocês, né, como que vocês estão achando, como que vocês estão percebendo isso. Mas da obrigação, eu acho que é parte da vida acadêmica, né? Eu acho que tanto, mesmo antes da quarentena, você tinha essa obrigatoriedade de estar
nas aulas, né? Mesmo tem lá o seu número de falta, tudo que você pode fazer, mas de segunda a sexta tem as aulas, você tem que acompanhar, tem que fazer as atividades. Eu acho que do mesmo jeito que a gente consegue lidar com isso presencialmente, a gente tem que tentar ao máximo lidar com isso de maneira online, né? Uhum. Então, às vezes é uma aula mais chata, às vezes é um professor que não dá aula tão bem, ou que até EAD acho que acontece mais isso ainda, né? Que fica perdido com o vídeo, que fica travando. Eu acho que tudo isso são desafios que têm que ser enfrentados, né? Eu acho que para conseguir manter a vida acadêmica ao longo dessa paralisação, eu acho que é importante que a gente consiga render o máximo possível, né? Não vai ser difícil fazer o melhor trabalho para todas as matérias, mas eu acho que a ideia é tentar aos poucos, né? Olha, hoje eu vou me focar mais em fazer esse trabalho, ou vou focar esse trabalho, paro um pouco enquanto ainda estou bem, vou fazer alguma coisa que eu gosto, depois eu volto. Manter esse equilíbrio para tudo ser muito saudável, né? Porque não adianta você pegar um dia, tirar o dia para fazer trabalho, ficar aquele dia inteiro sem fazer nada, só fazendo um trabalho atrás do outro, e quando acabar esse dia você entrega o que precisava, mas você passa um ou dois sem conseguir produzir nada, porque você estava muito desgastado mesmo, né? Então acho que Uhum. tentar encontrar esse equilíbrio é o ideal, de ir um pouco por dia, né? Fazer um pouco a cada dia, ou fazer enquanto você ainda tá rendendo, enquanto ainda está sendo saudável para você. Que vocês acham? Tipo, qual vocês acham que está sendo o maior desafio assim das aulas à distância, que está sendo mais difícil? Eu queria escutar um pouco do pessoal isso também, porque eu noto que é uma questão que tá chegando mesmo bastante pra gente, assim, de reclamarem muito da questão de, tipo assim, enfim, a gente tem entregas e coisas normais, assim, em quesito de carga horária, porque o nosso curso é um curso que tem muita carga horária, Uhum, e, enfim, além das questões de todas essas obrigações que a gente tem, que são muito pesadas, aí tem as questões também que estão acontecendo no mundo, né? Que tem para muitas pessoas isso paralisa um pouco, assim, de uhum, tipo, meu Deus, como que eu vou fazer um projeto, uma casa para pessoas de classe média, sendo que agora tem, tipo, as questões sociais e tem gente passando fome, sabe? Muito mais, essas questões estão muito mais afloradas, assim. Então, eu noto muito que a galera fala isso, mas eu queria escutar também do pessoal o que eles acham disso. Ou alguém quer se Laura, pronunciar? tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Oi, gente. Foi uma coisa que eu estava até conversando com a Laura outro dia, que a gente, a gente ainda tem um tarefismo, querendo ou não, muito grande dentro do nosso curso. Eu acho que já avançou muito em relação ao que era, mas a gente ainda tem esse tarefismo e que nem eu estava conversando com a Laura, assim, eu vi algumas universidades lá de Santiago, no Chile, por exemplo, que durante esse período de isolamento, de pandemia, eles estão fazendo um trabalho muito mais voltado para como os alunos estão passando por essa fase do que simplesmente jogar uma tarefa em que o aluno faz e por fazer, assim. Eu acho que dentro de cada curso dá para você adaptar, não sei se todos os cursos, mas assim, por exemplo, dentro do nosso curso de arquitetura, dava para a gente adaptar as coisas para que a gente conseguisse produzir algo do tipo. Um exemplo disso que eu estou falando é que os alunos dentro de urbanismo, por exemplo, eles estão fazendo diversos trabalhos de como eles imaginam um urbanismo pós-pandemia, como eles imaginam uma arquitetura pós-pandemia. E eu acho que isso se encaixa em vários outros cursos, assim. Então, seria muito mais interessante a gente estar tratando esses assuntos do que fazer um projeto por fazer para finalizar esse semestre e pronto. E sempre pensando em como você, aluno, está passando por isso durante esse período e que trabalho você pode fazer
fazer para expressar isso realmente. Acho que é muito importante para a gente. E seria interessante a gente ter isso dentro da nossa grade curricular, entendeu? Não ser só um trabalho à parte, talvez, também. Uhum. Eu acho que às vezes acaba dando essa impressão meio alienante, né, de ficar fazendo uma coisa que não tenha nada a ver com a pandemia ou com a situação que tá acontecendo, porque a gente, às vezes, não consegue realmente concentrar em outra coisa ou fingir que não está acontecendo nada do lado de fora das nossas casas e só produzir o que o professor está pedindo, né. Eu acho que esse realmente é um desafio dessa fase que a gente está vivendo. Então, isso que você falou de pensar como seria um urbanismo, pós-pandemia ou alguma coisa que dê para ser usada durante a pandemia, eu acho que é uma boa estratégia, né. Alguns professores ou alguns trabalhos vão ser meio engessados quanto a isso, né, vai ser difícil, conseguir fazer esse paralelo, mas eu acho que no que for possível, aqueles professores que forem mais abertos ao diálogo, aqueles trabalhos que forem mais livres e desde que vocês sintam a necessidade de falar sobre esse tema, eu acho que é bacana pensar nisso, né. Pensar como a nossa profissão pode ajudar a nós mesmos, pode ajudar o próximo, pode ajudar a cidade, né, fazendo um urbanismo, assim, eu acho que pensando nessas estratégias práticas de como isso ajudaria nesse momento, é melhor, eu acho que fica mais tranquilo esse passar por isso. Eu, por exemplo, tenho feito isso, eu tenho pensado, tenho feito algumas coisas de como, eu acho que eu posso usar o meu alcance, o meu conhecimento para melhorar a vida das pessoas, né. Por exemplo, vim falar aqui com todos vocês, eu acho que é uma coisa que pode ajudar o próximo, pode ajudar mais pessoas. Eu acho que tem que ir aos poucos, né, não tem uma ninguém vai conseguir, de repente, acabar com a quarentena ou acabar com tudo isso, mas ir fazendo aos poucos e pensando, pequenas ações, pequenas motivações que a gente vai encontrando, eu acho que ajuda, né, que vai sendo mais fácil passar por tudo isso, né. Eh, você fazendo um trabalho que seja de alguma matéria, de alguma coisa assim, de algum professor, e você sabe que aquilo pode ajudar alguém, ou você sabe como usar aquilo para você mesmo, vai te dar mais motivação, né. Então acho que tentar encontrar nos nos possíveis caminhos, alguma coisa que ajude, assim, que seja mais leve de passar por tudo isso, né. Então, bacana, bom saber disso, né. Eu acho que isso são, grandes desafios mesmo, né, do EAD que está passando por tudo isso, tendo que se concentrar em fazer essas matérias, tendo que fazer todas essas coisas e é isso, né, é difícil mesmo, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, não vai ser muito difícil fazer tudo perfeito, mas fazer o melhor que a gente conseguir nesse momento, fazer se foi o nosso melhor ou se foi o que a gente conseguiu naquele momento, tá bom, é isso, a gente não tem que se cobrar tanto ou querer revolucionar tudo, acho que vai ser realmente, muito difícil, né, num momento num momento como esse. E era aquilo que eu estava falando, né, antes de cair, que as angústias são importantes serem conversadas com os amigos, então esse exemplo do EAD combina bastante, então falar com um amigo, pensar num projeto junto, fazer um trabalho que seja em grupo, imagino que vocês estejam tendo trabalhos em grupo também, né. Fazer esses trabalhos em grupo com esses temas ou com temas que vocês, julguem relevantes, assim, eu acho que vai ajudar a ir passando por tudo isso, né. E fazendo aos poucos, fazendo um pouco a cada dia, se respeitando, se trabalhando dentro do seu próprio limite, passando pelos altos e baixos, como eu tinha dito, né. Então ter as suas angústias, ter momentos de felicidade, de mais tristezas, vai ser natural, né. E tá praticamente acabando, assim, mas o que eu tinha preparado para falar, eu acho que a gente pode ir abrindo para mais dúvidas, para mais questões que vocês estejam, eh, querendo saber ou querendo comentar. Acho que a ideia disso sem roda é bem para isso, né, para todo mundo
ir falando e expondo um pouco. Acho que a ideia é essa. Do sono que a Laura tinha falado, realmente eu tenho visto muito essa mudança no sono das pessoas. Então, seja para o aumento das horas de sono, então as pessoas estão dormindo mais, estão passando mais tempo na cama, ou seja, para o aumento da insônia. Então, as pessoas estão dormindo menos, estão com dificuldade maior para conseguir dormir. Então, estão tendo mais sonhos positivos, sonhos de momentos alegres ou sonhos de dificuldades, sonhos que serão os pesadelos, né? Sonhos mais difíceis de se lidar com eles, né? Então, quando você acorda, você fica muito apreensivo, fica pensando muito tempo naquilo. Eu acho que isso vai acontecer com todo mundo, né? Eu acho que faz parte ter esses sonhos, tentar entender eles e ir lidando o melhor que você puder com eles, né? Eu acho que para a gente conseguir dormir bem ou dormir mais relaxado, acho que seria uma dica, assim, seria de não criar um momento relaxante pré-sono. Então, fazer alguma coisa que você acha que te ajude a ficar com o corpo relaxado, com a mente relaxada. Então, ficar um tempão andando no celular, mexendo no celular, na tela e virar para dormir é mais difícil. Então, se conseguir, antes de dormir, relaxar um pouco, ficar um tempo sem o celular, descansar o corpo, descansar a mente, porque o corpo relaxado vai ajudar a relaxar a mente, que vai te ajudar a ter uma, uma noite mais tranquila, né? Então, ouvir músicas que sejam relaxantes, não ficar olhando a tela, isso tem alguns estudos disso, que olhar para a tela ou ficar muito tempo com a tela antes de dormir atrapalha na velocidade que você vai conseguir dormir, então você demora mais para pegar no sono, e a qualidade do sono mesmo, né? Então o seu sono fica menos estável, fica mais suscetível à interferência daquilo que você ficou vendo antes, né? Então, ver vídeos de notícias, ver vídeos de tragédia antes de dormir, ver esse tipo de coisa nunca vai ajudar, né? Às vezes dá vontade realmente, né? Você pega o celular antes de dormir, ver rede social, ver notícias, só que isso acaba não ajudando, né? Então acho que fazer esse exercício assim antes de dormir é bacana, e você vai se adaptando a isso, né? Você, a pessoa que todos os dias dorme com o celular, dorme olhando para a tela, um dia vai olhar menos, aí no outro menos ainda, até que um dia não olha nada, no outro fica mais tempo sem olhar, então você vai se acostumando a isso, vai se relaxando, vai fazendo. Tem muita gente aprendendo algumas coisas, tipo fazendo yoga, fazendo mesmo exercícios de respiração, só fazer uma respiração mais tranquila, mais regular já ajuda a esse relaxamento, a pegar no sono. Então acho que a gente fazendo tudo isso vai ajudar, né? Vai ajudar no sono, vai ser possível melhorar tudo isso. E com os sonhos, depende de como você quer lidar com aquilo. Às vezes, você pode compartilhar com algum amigo, compartilhar com algum familiar, com alguém que você queira contar aquela situação, ver o que você acha, ver o que a outra pessoa acha. Mas por debate, né, para expor, para você conseguir pôr aquilo para fora, conseguir falar, ver o que outra pessoa acha. E o que é sempre importante, mas acaba sendo às vezes difícil, né, nesse momento, eu acho que ajuda profissional mesmo, né? Então ver alguma terapia online, ver alguém que consiga fazer. É claro que tudo isso é mais difícil, né? Tudo tem custos, tem que fazer tudo isso. É, mas pensando assim no nosso público, talvez seja, por sermos mais privilegiados, talvez para a gente seja mais possível conseguir esse acompanhamento, né? Conseguir algum tipo de ajuda profissional, seja para fazer exercício, para fazer psicoterapia mesmo. Acho que tudo isso é uma ferramenta que pode ajudar, né? E falando nisso das notícias que eu falei antes de dormir, né? Eu acho que isso serve não só para dormir, mas para o dia inteiro. Então, acho que ficar o dia inteiro vendo notícia, vendo tudo que está acontecendo é ruim, porque você fica o tempo inteiro pensando nisso. É bom que sua cabeça pense em outras coisas, vá para outros assuntos. Então, evitar o bombardeio de informações eu acho que é uma coisa que tem que ser feita, né?
se você tem muita curiosidade, tem muita ansiedade para saber todas essas notícias, ver uma vez por dia ou ver 2 momentos no dia tá suficiente, assim, saber como tá acontecendo, que país que tá melhorando, que país que tá piorando, como tá a nossa cidade. Eu acho que tudo isso é importante, né? A gente não pode ficar alienado sem saber o que tá acontecendo, só fazendo nossas coisas dentro de casa, mas é bom que a gente não tenha isso em excesso, né? Não fique consumindo o tempo inteiro essas informações, fazendo tudo isso, vendo todos esses números em excesso. Às vezes os números perdem o sentido, né? Você vê quantas mortes tiveram em um dia, acaba sendo mais difícil e até mais assustador, assim, né? Então acho que ir com calma, ver fontes confiáveis, né? Não ver nada de fake news ou nada que seja compartilhado com má intenção, ver fontes confiáveis, e poucas vezes ao dia é um bom caminho para isso das notícias, né? E fazendo sempre coisas que você se sinta feliz, né? Se sinta fazer esses exercícios, fazer meditação, fazer exercícios de respiração mesmo. Eu acho que são bons, ajudam um grande número de pessoas. Muitas pessoas que nunca fizeram isso, quando fazem, sentem um conforto muito grande, acaba realmente tirando bom proveito disso, né? Eu acho que vale a pena tentar, assim, mas tem que ser uma obrigação, né? Não é aquela coisa, vou fazer isso porque vai melhorar. Tem que ser, se você tem vontade, eu acho que vale a pena, né? Ir seguindo essas coisas que você tem vontade. E acho que é isso, gente. Eu queria abrir um pouco para perguntas, ver o que vocês querem falar, coisas que vocês queiram compartilhar, né? Porque agora eu não sou mais aluno, né? Eu já sou formado, então eu não sei exatamente a realidade que vocês estão enfrentando, todas as coisas esses desafios que estão tendo, essas coisas do EAD que falou. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, né, os pedidos pro Mackenzie reduzir, então é sempre bem difícil, né? Minha irmã, por exemplo, é professora de uma escola, e lá teve redução, mas de mensalidade em alguns casos, mas é sempre caso a caso, né? Bem difícil, né? Porque às vezes quando reduz acaba demitindo alguém, então sempre bem difícil pensando nesse lado econômico, né? Então não consigo realmente saber tudo isso que vocês estão passando, mas eu acho que é mais ou menos isso. Quem quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, o que vocês acharam? Ajudou, atrapalhou? Oi, Oi, alguém falou oi? eu, Silvia, Oi. gostaria de fazer alguns comentários. Deixa eu ligar aqui a câmera para o pessoal me ver. Olá a todos, boa Oi. tarde. Bom, deixa eu me apresentar antes. Eu sou estudante de arquitetura e tenho uma outra profissão também, que eu exerço hoje aqui, que é a de psicóloga, né? A Luana me conhece, né, Lu? Oi, Ti, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. E foi com muita alegria que eu vi esse encontro e muito bom participar dele, embora eu tenha entrado um pouco tarde. Mas, enfim, eu gostaria de colocar algumas considerações. O José tratou muito bem dessa questão do sono, da importância que a gente tem que dar ao sono, e não só a ele, mas à nossa rotina hoje, nesse tempo tão difícil, né, nesses tempos complicados que a gente está passando, está vivendo. Então, o estabelecimento de uma rotina e de uma disciplina ajudam bastante nesse sentido. Cuidar do sono também, um sono com qualidade ajuda muito, não só na nossa saúde mental, na nossa saúde física, como também para a nossa para a reorganização do nosso cérebro, que está sendo muito, da nossa mente, né? Que está sendo muito requisitada, principalmente hoje.
Mas, além de tudo, eu estava refletindo aqui. Como uma aluna mais velha, um pouco mais velha que todos vocês, eu gostaria de colocar uma mensagem de otimismo, sabe? Porque, apesar da crise que a gente está vivendo, que é uma crise grave, sem dúvida, um momento muito grave, eu posso dizer para vocês que, pela experiência que eu tenho de vida e de prática clínica, essa não é a primeira e nem vai ser a última. E eu já passei por várias crises, e acreditem, a gente passa por elas. A gente passa, é difícil, mas a gente supera e sai melhor. Então, assim, eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem otimista mesmo, que vai realmente passar, sabe? Por mais difícil que seja, o ser humano é muito inteligente. O ser humano tem uma capacidade de resiliência maravilhosa. E a gente precisa confiar nisso. A gente precisa acreditar para realmente poder suportar tudo isso. E fazer por onde, não é? Eu acho que todos nós estamos tentando viver melhor dentro das nossas limitações atuais. Então, é um momento realmente terrível, mas a gente vai passar. Como já passamos, como eu, pelo menos, já passei por várias crises muito graves, e depois de todas elas, eu senti um aperfeiçoamento muito grande, pessoal, uma evolução pessoal. Então, acreditem nisso, sabe? Trabalhem, estudem, encarem estes problemas e essas limitações como desafios, desafios que vocês podem vencer. Nem todos, claro, a gente vai poder vencer, mas, enfim, a grande maioria deles eu acho que a gente tem todas as condições para enfrentar e para sair vitorioso. E depois até gostaria de fazer com vocês uma outra reunião, num momento talvez um pouco mais tranquilo, ou, enfim, num momento oportuno, para a gente ver realmente, fazer uma espécie de inventário de tudo que a gente passou, ou dos momentos mais graves, mais relevantes, para a gente poder ticar mais essa experiência, sabe? Eu acho que isso vai fazer com que a gente saia melhor, com que a gente saia maior de tudo isso. Não sei se eu consegui contribuir, mas acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigada. Sim, sim, bacana. Acho que muito obrigado por essa mensagem, né? Acho que isso é muito bom de se ouvir, né? De ter esse pensamento também. Eu acho que ainda mais de alguém com mais experiência como você, que já passou por mais coisa, que já tem mais vivência do que acredito que todos os outros daqui da sala. Eu acho que é bacana a gente pensar nisso mesmo, né? De olhar para frente e pensar em como a gente pode sair melhor de tudo isso, né? Pensar em que vamos passar em tudo que a gente está passando a cada dia. É difícil a gente saber exatamente quando vai terminar, mas eu acho que a cada momento a gente pode ir aprendendo mais coisas e pensando em como o mundo vai sair, pensando no que a gente vai fazer quando sair, né? Em coisas que a gente pode mudar para nós mesmos, para os outros, como ser mais gentil ao próximo, qualquer tipo de coisa, eu acho que vai ter um impacto positivo assim na sociedade, né? Eu acho que tem potencial para tudo isso. Essa pode ser uma grande mudança desse período todo. E eu acho que essa ideia que você teve de fazer um inventário, de pensar num outro encontro, pensar em outras coisas, de como nós passamos por tudo isso, tudo que a gente aprendeu, todas as diferenças que a gente vê, o que estava antes, o que está depois, o que melhorou de um momento para o outro, né? Eu acho que é bem bacana, né? A gente ir pensando em tudo isso, né? Eu acho que ter esse encaminhamento otimista é muito bom, né? Bacana.
Perfeito. Mais alguém quer falar? O que vocês estão achando? Eu vi aqui que a Laura mandou mensagem, né, que ela teve que sair, enfim. Mas alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês estão achando? Eu queria mais agradecer mesmo por essa conversa, porque eu acho muito importante no momento desse. Eu gostei muito quando a Laura trouxe essa ideia e do Mosaico ter conseguido abrir esse caminho pra gente. Eu queria agradecer muito por vocês, de verdade. Foi muito legal essa iniciativa de vocês fazer essa semana e ter várias atividades que isso acaba ajudando, né? Porque realmente eu tô tendo muita dificuldade para fazer as coisas da faculdade. Eu sento, eu vejo a aula, tudo bem, mas assim, produzir, sentar e pensar em um projeto como eu fazia antes, tá, tipo, muito complicado. Assim, fazer em casa, eu já não estava acostumada com isso, eu sempre fazia na faculdade, sempre estava fora, então fazia na sala, e agora tudo no quarto, porque minha mãe trabalha na sala, então, assim, mudar, assim, os ambientes da casa também, tipo, para todo mundo conviver junto é muito difícil, e eu tava ficando muito mal, porque eu tava me cobrando muito, eu ficava, meu, Marina, você sempre fez isso, por que você não tá conseguindo fazer agora? Mas, assim, eu acho que foi aquilo que você disse, né? A gente tem que entender que a gente está num momento muito difícil e que a gente não tem que se cobrar tanto, né? A gente tem que fazer outras coisas para manter a nossa saúde mental. Então, assim, que nem você disse sobre a música, eu achei muito legal, porque realmente era uma coisa que eu escutava sempre, por não estar saindo de casa e pegando trem, eu não estou escutando música mais. E aí é muito interessante criar uma rotina também. Eu queria agradecer muito também a Silvia, eu gostei muito do seu comentário de trazer essa mensagem, foi muito bonita, obrigada mesmo. E agradecer você, José, pela conversa inteira e por trazer essas coisas, foi bem legal, de verdade. Bacana, muito, muito bom ouvir tudo isso, né? Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Todo mundo poder se ajudar e fazer tudo isso. Eu acho que são pequenas dicas, né? Você vai percebendo o que vai te ajudando. Por exemplo, no seu caso, isso da música, né? Isso para mim também faz muita diferença. Eu preciso ouvir música, eu gosto muito de ouvir música, ouvir bastante coisa. Então, manter esse tipo de coisa que você faz no dia a dia, que você gosta, eu acho que tentar manter isso agora é bacana. E é isso que você falou, né? É mais difícil fazer tudo. Ninguém vai conseguir fazer tudo que fazia antes, tá? Um momento mais difícil. Ir com mais calma e fazendo o que é possível e tentando ao máximo manter a saúde mental, né? Porque eu enxergo muito dessa maneira, que se você não tiver com a sua saúde mental em dia, não tiver tudo da melhor maneira possível, ideal nunca vai estar, ainda mais nesse momento, mas se tiver de uma maneira que você consiga lidar com tudo isso, vai ser o melhor jeito de passar por tudo isso, né? E tendo isso mais saudável possível, você vai conseguir trabalhar e melhorar as outras coisas, né? Eu acho que esse momento é bom para isso, né? Para a gente expor tudo isso. Queria agradecer de novo o convite do Mosaico, da FOE, do CAEPS. Eu acho que esse projeto é muito bom, né? Eu acho que ajuda um pouco a manter a normalidade, né? Ter eventos, ter essas coisas durante a semana, coloca uma rotina no dia, né? Então, hoje às 3 horas tinha essa conversa, amanhã às 5 vai ter de alguma outra. Então, ir fazendo essas outras coisas ajuda, né? Eu acho que é bem bacana realmente. Quer comentar alguma coisa, Silvio? Alguém? Gostaria de ouvir pessoas, o pessoal aí. Acho que seria legal. Eu queria falar só um negócio, porque assim, eu não consigo botar a câmera, gente, desculpa. Mas eu sou estudante de psicologia e eu trabalho na área escolar. Então, eu trabalho em colégio, tudo, e a gente tem bastante contato com a galera da pedagogia. Então, eu acho que isso de se cobrar muito, achar que tem que conseguir fazer as coisas que nem conseguia fazer quando eu estava tendo aula presencial é muito comum e acho que é um dos maiores problemas, porque o EAD em si, ele é uma área da pedagogia, ele é tipo um método de ensino que eles usam, só que o jeito que o Mackenzie está fazendo, que é as aulas online e tudo, é o meio que ele achou para
manter esse jeito que o Mackenzie está fazendo as aulas online, tipo, o horário normal, é uma maneira que o Mackenzie achou de manter a gente tendo o conteúdo, mas ele não está no esquema EAD. O esquema EAD não tem, tipo, porque a gente está em casa, tudo, às vezes a casa tem os seus problemas, tem seus conflitos, tem os estresses, então, às vezes você não vai poder estar no horário que a aula EAD está acontecendo, às vezes você não vai poder ficar, sabe, das 7h30 ao meio-dia, da 1 às 6 ali parado na tela. Então, isso foge um pouco do esquema do EAD. O esquema do EAD é mais tipo aula gravada, você assiste, faz um trabalho, depois faz sua supervisão com o professor. Então, acho muito importante essa coisa de não ficar se cobrando, ser tão produtivo quanto você era na presencial. Porque não é uma aula presencial e a gente está tendo a carga horária dela. Uhum. A carga se mantém, né? O período que você acaba tendo que estudar se mantém, acaba tudo virando tela, né? Eu acho que a tecnologia, a internet tem sido muito importante para isso, né? E aí eu acho que vai entrar um pouco naquilo que você falou, Zé, de tipo, passar muito tempo com a tela na cara. Porque essa coisa do EAD, às vezes você acorda vendo a aula online, então com a tela na sua frente, e você vai dormir com a tela ainda. Porque, como é mais difícil organizar, você vai acabar fazendo as coisas mais tarde, vai fazendo as coisas ao longo do dia inteiro e não sei o quê. Então, essa coisa de se organizar fica mais difícil ainda, e acho que facilita, porque, pô, são bastante horas de aula. Então, a chance de você passar o dia inteiro com uma tela na sua frente fica muito mais fácil. Então, é uma dificuldade que eu tenho muito de me organizar, mas que tem que tomar bastante cuidado, acho, agora que for voltar às aulas online do Mackenzie. Uhum. Porque senão, nesse esquema, a internet é boa, ajuda, te dá comunicação, te dá conhecimento, te traz notícias, mas ao mesmo tempo ela te limita muito, né? Você fica o tempo inteiro naquela tela. Voltando às aulas, vocês tendo aula, por exemplo, de manhã, cada 7 ao meio-dia tendo aula, e de tarde faz o trabalho na tela também, se for trabalho com outras pessoas, trabalho online. Aí para ver notícia, acompanha pela tela também, para escutar música, então acaba sendo uma overdose realmente, né, do uso da tecnologia. Então acho que é um pouco inevitável, ainda mais na realidade estudantil e acadêmica, ter que ter todo esse contato com tela, mas é importante que a gente tenha momentos sem a tela, né? Então, fazer algum exercício, falar com alguém que esteja morando com você na quarentena, eu acho que fazer esse exercício de se desligar um pouco das telas é importante também, né? Uhum. Fundamental, sim. Eu queria até colocar aqui a questão da gente estar muito plugado, muito ligado, né, à tela, isso desgasta bastante. É um desgaste mental muito grande. Eu tenho atendido os meus pacientes online, e, com frequência, alguns deles me pedem para diminuir a sessão, o tempo da sessão, porque realmente fica muito, muito, muito desgastante. Então, assim, gente, não se culpem se vocês estão ficando extremamente cansados, não estão conseguindo dar conta, porque é natural, sabe? Ficar muito tempo no computador realmente desgasta muito. Eu vou dormir assim, absolutamente super cansada, não é? E realmente é um esquema novo para nós, não é? Acredito que a grande maioria aqui nunca teve aulas nesse formato, e isso faz com que a gente fique mais cansado e, portanto, menos disposto a fazer as tarefas que a gente tem que fazer. Então, assim, não se culpem por conta disso, porque é uma dificuldade natural, tá? Por aí. Uhum, e é um desgaste mental, principalmente, né? Porque Sim, muito você não grande. necessariamente se cansa de ficar e ser tudo isso online, é difícil realmente. Eu tenho visto isso também, né? Eu tenho atendido alguns atletas e eles falam, alguns são crianças, então eles não conseguem nem falar tão bem, mas eu sinto isso, né? Concentração, eles se desconcentram mais rápido, né? Então acho que fazer isso mais curto acaba até rendendo mais. Eu acho que falar com os professores que tenham essa abertura é uma boa, né? Ver quem consegue. Alguns professores são bem abertos a isso, né? A reduzir o tempo ou fazer de um jeito mais dinâmico.
é um desafio para todo mundo, né? Acho que os professores também estão se desafiando a dar aula para a câmera, né? Uma mudança muito grande para todo mundo. Mas é uma dica boa essa que o Aguiar, né, falou, né? Eu acho que falando um pouquinho disso, da relação com os professores, eu acho que está sendo muito importante ter um pouco de empatia, tanto os professores com a gente, quanto a gente com os professores, né? Porque a gente sabe que propor um novo modelo de aula não está sendo fácil, eu acho que eles estão trabalhando o dobro, né, para dar uma aula para a gente. E também de eles entenderem que a gente também assistir aula não é fácil, assistir aula só em vídeo não é fácil. Tipo, das minhas experiências, assim, teve semanas que eu não consegui propor nada pro professor e eu chegava com nada e eu tava super chateada, assim, tipo, todo mundo produzindo e eu, sei lá, tava uma planta. E aí ele falou, tudo bem, eu também não fiz nada essa semana. E aí acalmou o coração, assim, tipo, de jeito tão bom, assim, falei, nossa, ele também não tá, tipo, conseguindo fazer as coisas, né? Então, eu acho que isso ajuda um pouquinho a gente se, não sei, sabe, dar um pouco de como tá a realidade para todo mundo, que tá difícil para todo mundo, assim, né? Entender um pouco dos dois lados, eu acho bem importante também. Eu acho que isso é bem empatia, isso mesmo, né? Entender a realidade do outro faz com que você perceba melhor a sua, você cobre menos, eu acho que faz parte, né? Acho que ajuda tudo isso de conversar com os outros, entender o lado dos professores, conversar com os outros colegas, tudo isso vai te ajudar, né? Bacana. Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer alguma contribuição? Eu acho que isso que a Elisa falou tem um pouco a ver também com a parte de a rotina em casa, ela é diferente da rotina que tá quando você tá fora, né? Então, assim, para mim foi um pouco difícil me adaptar, né, a essa rotina, porque você faz tudo no seu quarto, aí minha mãe, sei lá, ela atende na sala, meu pai trabalha no quarto, meu irmão estuda no outro quarto. E aí também tem as coisas para fazer em casa, né? Tem que limpar, tem que cozinhar, então tem algumas outras coisas que a gente também tem que se acostumar. Tem coisas a mais que vêm com essa rotina. E aí foi um pouquinho difícil no começo. Tem sido difícil, viu, Luana? Não tem sido. Não. São desafios, né? A minha rotina aqui, por exemplo, também foi bem alterada. Eu, além de tudo, sou uma dona de casa, então eu também tenho que cozinhar, tenho que me programar as compras, limpeza da casa. O pessoal aqui em casa nem sempre ajuda como eu gostaria, mas, enfim, a gente tem que entender o momento de cada um, como cada um está processando tudo isso. Enfim, eu acho que a gente precisa estabelecer mesmo rotinas e tentar se adaptar, né? De alguma maneira, de forma leve, sabe? De forma a gente lidar com isso de uma maneira mais tranquila, mais agradável, sabe? Porque se a gente se deixar levar pela angústia, pela dificuldade, pela tristeza, né? Pela interrupção da rotina que a gente tinha antes, tudo fica mais difícil. Então, realmente é encarar, como eu tinha falado anteriormente, né, numa outra fala, como um desafio a ser vencido. Eu não sei, eu gosto de falar em desafios, sabe? Eu gosto de desafios. Então, para mim, é assim, bom, isso apareceu agora, é um problema. Como é que a gente lida com isso? Qual é a solução para isso? Então, não sei se isso serve para todos, mas para mim, por exemplo, é um grande estímulo. Eu vejo um desafio, eu falo, pô, vou encarar, vamos ver como é que eu vou me sair com isso, sabe? E tudo bem se não conseguir, pelo menos eu aprendi alguma coisa. Eu acho que é por aí. Uhum. Tudo vai sendo um aprendizado, né? Sim. Você vai aprendendo com tudo isso que a Luana falou, né? Tem a mudança
do ambiente de casa, todo mundo que não convive em casa às vezes acaba convivendo, não só a dificuldade de manter a mínima rotina, de manter as coisas que você tinha fazendo, essas obrigatoriedades que você tinha, mas tem o acréscimo de tudo isso, né? Todo esse novo ambiente, essas novas pessoas, tudo isso vai mudando a sua rotina, e tem a parte da adaptação, né? Parte do desafio que você tem que ter realmente, né? Sim. Eu acho que falando isso um pouco de adaptação, eu acho que é um pouco importante ressaltar que é mais fácil para algumas pessoas e difícil para algumas. Eu acho que, por exemplo, para mim, no começo do EAD, eu estava passando por muita coisa em casa, então eu lembro que, tipo, quando começou a semana de aula e eu fui ter a primeira aula online, tipo, eu entrei em desespero, porque, assim, tava rolando muita coisa, eu falei, putz, eu não vou conseguir. Falei, tipo, não vai dar, eu não sei o que eu vou fazer, e aí eu entrei em desespero, tipo, não sei, realmente não sabia, tipo, e aí meu humor, tipo, nessa quarentena tá, tipo, oscilando, assim, às vezes eu acho, nossa, tá tranquilo, tô dando conta, e às vezes eu falo, não, puta, tipo, não consigo, tipo, até hoje eu tive uma conversa com a psicóloga e ela tá me dando uma bronca de, tipo, de eu não saber se eu vou continuar a estudar semestre que vem, porque por conta de outros motivos também, enfim, ela brigou comigo, assim, tipo, não deixa cortar na sua cabeça, tipo, é uma fase, vai passar, assim. Eu acho importante ressaltar que o humor oscila, é normal o humor oscilar durante esse tempo, né? Tipo, às vezes você sabe, às vezes você achar que tipo, não vai dar, e aí tudo bem achar que não vai dar, acho que é importante também procurar outros meios, sei lá, conversar com os amigos, conversar com outras pessoas e desabafar um pouco. Porque esse humor, né, tipo, uma hora ele passa, uma hora você tá ok, outra hora não. E todo mundo passa por isso, né? Tipo, todo mundo tem esses momentos ruins. E não é porque a pessoa tá ok agora que ela também não passa por isso. Então, acho bom ressaltar mesmo que é normal de achar que, putz, eu vou ter que desistir porque não vai dar. Mas calma que amanhã talvez você pense diferente. E, né, depois de amanhã talvez você pense melhor ainda. Enfim, é normal esses dias acontecerem, eu acho. É normal essa oscilação de humor, viu, Elisa? Realmente é difícil, sabe? A gente está tendo que lidar com situações novas agora, de uma maneira assim muito repentina. E o que é pior, né? A gente está um pouco bem inseguro quanto ao que vai ser daqui para frente. Eu tenho a convicção de que nós vamos passar por isso, sem dúvida nenhuma, vamos passar e melhor, né? Mas, claro, tem as dificuldades no meio do caminho. E aí é natural que a gente fique um dia mais triste, outro dia um pouco mais otimista, um pouco mais alegre. Agora, você está fazendo terapia, né? Como você falou, a sua psicóloga e tal. Continue, né? E leve as suas demandas para ela, né? Porque é importante. Eu acho que é fundamental hoje a gente ter um círculo de amigos virtuais, de pessoas com quem a gente pode contar, inclusive. A terapia, bom, eu sou suspeita para falar, eu acho que terapia é fundamental em qualquer tempo. Agora, então, é imprescindível, é indispensável e, enfim, quem estiver em terapia, continue e leve as demandas. Oi, Liliana falando. Ou é gente que está atrás. Enfim, e colocar isso, né, Elisa, que realmente tem dias que a gente acorda um pouco mais triste, um pouco mais angustiado, mas é sempre pensar com otimismo, sabe? Pensar que é um momento que a pessoa está passando. Eu não sou contra a gente negar, pelo contrário, negar a tristeza. Eu acho que a gente precisa deixar a tristeza vir,
a gente lida com ela, a gente vivencia e passa por ela. Porque a gente não vive 100% alegre e nem 100% triste, sabe? Faz parte mesmo essa oscilação. O que não pode acontecer, como o José estava falando, né, anteriormente, é isso ficar assim muito evidente, ou seja, muita tristeza ou muita alegria, sinais extremos, porque isso pode configurar algum transtorno, enfim, alguma coisa em curso. Mas essa oscilação, assim, dentro de limites ditos normais, eventualmente, às vezes num momento do dia, enfim, é natural, tá? Eu estava lendo sobre, eu estava ouvindo um grande historiador falando e ele tem uma visão incrível, realista, eu admiro demais ele. E ele estava dizendo que ele acorda otimista e ele vai dormir lamentável. Ele vai dormir intranquilo, angustiado, porque conforme as notícias do dia vão passando, a gente vai, assim, acho que tomando mais pé da realidade e vai se angustiando mais. Mas, assim, é sempre bom a gente pensar que no dia seguinte o sol sempre traz novas possibilidades. E muitas vezes ele está só encoberto. A gente não está vendo o sol porque tem nuvem no meio. Mas a nuvem passa. E a gente segue adiante tomando sol. Tá? Isso aí, bem bacana, boa essa analogia, né? Eu acho que é isso mesmo, ter a tristeza é importante para a gente saber quando a gente está alegre, né? Eu acho que Sim. A faz gente parte, né? para a alegria depois que a gente passa pela tristeza, né? Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bem bacana essas participações, né? Acho que a ideia de ser em roda é isso, né? Todo mundo ir falando um pouquinho, trocando um pouquinho. Eu estou achando esse espaço aqui muito bacana para as pessoas colocarem, ainda que nem todos tenham, assim, talvez até tenham vontade de falar, mas talvez não estejam à vontade, não se sintam mais tranquilos para falar. Mas eu acho que é tão bacana esse encontro, não é? Eu acho que é tão importante isso, e deixa a gente tão bem quando a gente fala com os outros e a gente vê que o que a gente está passando é normal, é o que todo mundo está passando, em maior ou menor grau, mas todo mundo está passando. E isso nos deixa assim mais acolhidos, sabe? Mais reconfortados. Eu acho que isso é super importante. Então, eu gostaria até que aqueles que não estejam muito tranquilos ou muito à vontade para falar, que de alguma maneira superassem essa timidez ou essa dificuldade para falar alguma coisinha, alguma coisa que queiram, ou se sentirem mais à vontade, se sentirem mais tranquilos, mais à vontade, apenas ouvirem, mas seria legal se manifestarem, sabe? Porque com amigos tudo fica mais fácil, sem dúvida nenhuma. Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum. Que bom, muito bom o que você falou, Gabriela. Muito legal. Eu não sei vocês, mas eu tenho tentado aproveitar ao máximo. Já li 3 livros nessas férias. Meu professor de projeto vai me puxar a orelha, porque eu quase não peguei projeto. Peguei pouco, estou pegando ontem, hoje, enfim. No fim, tudo dá certo, tudo se acerta, mas eu vejo, sabe, Gabriela, uma grande oportunidade de a gente conseguir estabelecer relações mais saudáveis com a família, sabe? Com quem está perto de nós. Pela primeira vez, talvez, né, a gente tenha, em muitos anos, uma possibilidade de diálogo maior. A gente tem que reaprender a conversar, até com quem? Com filho, né? Com marido, com pai, com mãe. É uma oportunidade única. Então, a gente deveria valorizar isso também. Apesar do infortúnio, né? Da situação super grave, ela está nos dando realmente oportunidades. E a gente precisa aprender a pegá-las, sabe? Aproveitar. Né? Enfim. Uhum. Uhum. Sim, sim. De fato, infelizmente, nós vivemos num país muito desigual. A desigualdade é gritante. E eu acho que essa pandemia, na verdade, ela veio para botar na cara da gente tudo de errado que a gente viveu até hoje, sabe? Então, ela não é que ela criou estes problemas, ela trouxe novos problemas, sem dúvida, mas ela, na verdade, só fez aparecer, só fez emergir, vir à luz, um monte de problemas que a gente naturalizava, que a gente achava que é assim mesmo, então, ok, sabe? E nisso eu acho que também é uma grande oportunidade para a gente repensar várias coisas, para a gente poder ver o que a gente pode fazer. Sempre há o que fazer, sempre. Então, nesse sentido, eu procuro enxergar sempre a oportunidade. Não sei se eu estou parecendo um pouco poliana aí para vocês. Tenho também os meus problemas, enfim, questões que às vezes são muito difíceis de lidar, mas se a gente conseguir enxergar como possibilidades, eu acho que a trajetória fica mais leve e mais interessante, sabe? Mais alguém? Não. Acho que todo mundo conseguiu desabafar um pouquinho.
Eu ia só complementar o que a Papi disse, porque realmente uma coisa de bom que eu tenho percebido é que, por exemplo, eu acho que a gente conseguiu se relacionar com os professores. Eu não sei se é porque eu participo do DAFAN, então a gente tem esse contato maior também, mas eu acho que os alunos estão conseguindo conversar mais com os professores para mudar tudo. Porque realmente tem que ter essa empatia, eles estão trabalhando tipo, muito, a gente tenta deixar claro isso para os alunos, mas também eles escutam muito os alunos, isso é muito bom, porque normalmente nos dias de aula a gente só vai aceitando, né? Eles vão mandando as coisas, a gente aceita, depois leva o que a gente conseguiu e tudo mais, mas agora tá tendo mais esse diálogo, esse debate, falando assim, não, mas não tem como a gente fazer diferente para ficar melhor. Então isso também é uma coisa que eu acho que trouxe de bom, que a gente pode também levar para frente, de discutir mais e mudar mais os trabalhos e as propostas e essas coisas. Uhum. Perfeito. Concordo totalmente, Marina. Totalmente. Eu acho que para os professores vai ser uma mudança grande também, né? Eles estão aprendendo com tudo isso, vendo que é possível ter mais diálogo, e acho que muitos vão sair mais abertos a isso, né? Mais abertos a dialogar, a entender o lado dos alunos. Eu acho que um ponto positivo, né, que a gente pode tirar dessa parte, dessa questão da educação, assim, é isso, né? Todo mundo se ouvir um pouco mais, né? Entender um pouco melhor o lado dos outros, né? Até os alunos ouvirem mais os professores, pensarem em tudo que eles estão tendo que fazer à distância, e os professores ouvirem os alunos, né? Uhum. Acho que é isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, eu queria agradecer de novo o José que veio e teve essa conversa, a Silvia, todo mundo que comentou aqui, que deu para ter essa conversa muito boa, e o Mosaico, né, também, que fez tudo isso também acontecer. Obrigada, viu, gente? De verdade, foi uma conversa muito gostosa, eu gostei bastante. Quero agradecer também, embora tenha entrado um pouquinho tarde, mas, nossa, que coisa gostosa, gente. Que bom, que gostoso. Por mais encontros como esse. Uma iniciativa linda do Mosaico, e eu gostaria muito que ela se repetisse, sabe? Muito legal. Bem bacana, acho que é isso mesmo, né? Acho que a ideia, quando vieram me falar sobre fazer uma fala, algum evento sobre saúde mental, eu tinha pensado nisso, né? Em ser exatamente um momento assim, que todo mundo, não fosse uma coisa expositiva minha, mas que fosse bem essa troca, todo mundo poder falar um pouco, que seja melhor para todo mundo. Eu acho que se cada um conseguiu sair um pouquinho melhor daqui, já foi muito bom. Eu, com certeza, gostei muito, vou sair melhor daqui também. Eu acho que foi bem bacana, né? Obrigado ao Mosaico, a todo mundo que propôs e realizou tudo isso, né? Uhum. Obrigada. Muito bom. Gente, eu queria sair com uma música aqui para todo mundo. Vocês estão me enxergando, me escutando bem? Mentira! Posso? Pode. Opa! Vamos lá, então. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você
você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. É isso só, gente. Não vou me prolongar muito, não. Bacana, ótima escolha, muito bom. Excelente. Só. Muito bom. Uhum. Isso mesmo. Maravilha. É isso então, obrigada. Nossa, tava. Obrigada pela música. Foi um jeito muito diferente de terminar a conversa. Sim, É isso. Muito bom. Obrigada, viu, gente? Obrigado, De novo. gente. Obrigada, gente. Valeu, Tchau. gente. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.